shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack. Durante a Guerra Fria, a União Soviética desfilava com mísseis, tanques, diversos soldados. Bastava um simples satélite para descobrir a movimentação deles. Hoje a guerra é mais silenciosa, ela envolve planilhas, megafábricas e linhas de código. Ao abrir suas fronteiras econômicas em 2001, os Estados Unidos acreditou que o capitalismo era um cavalo de Troia, capaz de semear democracia em Pequim. A entrada na China na Organização Mundial de Comércio foi vendida como o fim da história. Livre comércio traria prosperidade e prosperidade traria liberdade civil. Os Estados Unidos acreditavam que se criasse uma classe média chinesa, eles iriam pressionar o governo a ser uma democracia. Era uma tese elegante, mas com uma premissa frágil. A premissa de que Pequim iria se tornar um país capitalista. Em vez disso, o Partido Comunista redesenhou o tabuleiro, manteve o controle cambial, subsidiou exportadoras e obrigou cada multinacional a entregar seus segredos tecnológicos para aí sim poder trabalhar dentro do país. O resultado, de 2001 a 2019, o déficit comercial custou 3,7 milhões de empregos nos Estados Unidos. 75% deles era de indústria manufatureira. A Apple, a Boeing e a Nike todas transferiram fábricas inteiras para a China, além de diversas outras empresas que seguiram o mesmo fluxo. Os produtos finais ficaram baratos, a inflação controlada e os Estados Unidos muito ricos. Mas cada iPhone montado na China estilhaçava um elo de cadeia industrial norte-americana. Com o tempo, as cidades do Rust Belt se tornaram museus enferrujados, de uma era em que Detroit ainda fabricava carros e Cleveland forjava aço. Essa mudança teve um preço estratégico: a inteligência operacional. O know-how, ou como fazer, do chão de fábrica mudou de passaporte e passou a falar mandarim. A fórmula de Pequim cabia em 4 verbos: importar, copiar, aperfeiçoar e escalar. E o que mais tem são casos concretos mostrando que isso deu muito errado. O caça F-35 teve seus dados vazados, os protocolos de roteadores do Cisco foram vazados também e replicados por empresa chinesa, os processos litográficos da TSMC também foram vazados, e diversos outros casos de patentes que foram roubadas e replicadas dentro da China. Enquanto a retórica americana celebrava a economia de ideias, de patentes e respeito ao criador, a China apostava em algo mais tangível: capacidade fábrica híbrida, financiada por bancos estatais que transformavam protótipos em milhões de unidades, antes que o concorrente acionasse o jurídico. E é claro, mesmo que acionasse, não ia dar em nada. Os Estados Unidos continuava dependente da fábrica que estava dentro da China. Isso durou anos, até recentemente, que teve a quebra total de comércio entre a China e os Estados Unidos, com o Trump colocando praticamente taxas impossíveis de se negociar. O resultado disso é um salto tecnológico absurdo que nunca se viu na história. A China praticamente tem tudo igual aos Estados Unidos em relação de tecnologia e é algumas coisas até melhor, porque ele não tem diversas barreiras burocráticas que uma democracia teria. Óbvio, a China não é uma democracia, ela é uma ditadura. O passo seguinte foi controlar o gargalo dos insumos. Hoje, quase 90% do refino de terras raras ocorre em território chinês, elemento-chave para mísseis guiados, carros elétricos e smartphones. Praticamente a China domina a matéria-prima, que são a base da tecnologia atual. Tudo que tem na sua casa envolve alguma coisa de terras raras, seja em alto nível ou baixo nível. Seu telefone, a tela do seu computador, a tela da televisão e diversos outros aparelhos que vão necessitar de pelo menos um pouquinho das terras raras. Além disso, no setor siderúrgico, 53% do aço mundial está centralizado em Pequim. E na cadeia de energia solar, a China domina 95% do polissilício e wolfers. Só em 2024 ela exportou 235 gigawatts de painéis, quase o dobro do que o planeta inteiro instalava há 5 anos atrás. Durante a pandemia, hospitais de Nova York descobriram que 90% dos antibióticos básicos vinham de APIs fabricadas na China. Nunca se tratou apenas de empregos, tratava-se de soberania funcional. E a China conseguiu conquistar ela totalmente. Quem manda no gargalo logístico decide se o mundo trabalha ou se ele para. Com a nova Rota da Seda, o partido expande ferrovias, portos e cabos submarinos que costurou 150 países. Um plano Marshall em escala continental. Nos bastidores, Pequim está tentando ancorar o Yuan em contrato de petróleo e ainda oferece financiamento sem pregações sobre os direitos humanos. Você acha que a China vai respeitar algum tratado de direitos humanos ou tratado mundial se ela não respeita nem a Organização Mundial de Comércio? E a resposta dos Estados Unidos veio muito atrasada. E o resultado disso tudo é uma dependência hostil. São duas superpotências, uma que está no topo há muitos anos e a outra que quer engolir quem está em primeiro lugar. Se uma começar a tretar como está acontecendo agora, as coisas vão ficar um pouco feias para o comércio global.
Tudo já está mudando, mas só está no começo. Os Estados Unidos não foi derrotado ainda, porque nem começou a guerra de fato no campo de batalha. A grande questão aqui não é sobre parar a China, é sobre se o Ocidente vai conseguir reaver a ideia de construir, do know-how, de saber fazer o que eles pensam, não só pensar em mandar para as fábricas da China. No século XXI, o poder não só se mede por ogivas, se mede em quantos nanômetros você consegue gravar em um chip e quantos quilos de neodímio você consegue refinar sem pedir licença a ninguém. Hoje as armas estão extremamente tecnológicas, dependentes desses chips e tecnologias, que infelizmente está em Taiwan e na China. Qualquer coisa que acontecer entre aqueles dois países, a gente vai perder a capacidade até de lutar. O Ocidente vai perder a capacidade até de fabricar as próprias armas. Quem controla a fábrica, controla o amanhã. E, por enquanto, as chaves do portão estão guardadas em Pequim.